Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Hoje o debate vai ser demais. Eu quero que você participe conosco e assista o programa inteiro. Durante o programa, claro, você já sabe, aqui embaixo nós colocamos os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Mandar uma pergunta, questionamento, uma dúvida. E eu quero te lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv. Dá para assistir no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Hoje, o debate, nós vamos falar um pouco sobre o dia a dia do pastor, mas não perante, vamos dizer, a igreja, mas a segurança do pastor, da sua família, do seu salário, do seu dia a dia, dos seus patrimônios. Como é que uma igreja deve tratar o seu pastor? Qual deve ser o salário do pastor? O pastor merece 13º? Quais são os direitos trabalhistas, talvez, do pastor? Algumas pessoas acreditam, e a gente já fez um Antenados aqui, de um grupo que estava fazendo um sindicato de pastores. O negócio pegou fogo aqui, foi maravilhoso. Hoje o debate acho que não vai ser tão acirrado assim, mas nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do pastor, a sua segurança e o que ele merece durante toda a sua vida. Para falar, claro, um pouco sobre vida pastoral, convidamos pastores. Recebeu ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é meu, André, de estar aqui. Muito obrigado. Falando com nossos telespectadores, com nossos companheiros aqui de debate. Prazer enorme. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa. Em Senador Camará, também é líder do Congresso Nacional de Louvor Profético. Bispo Wilson Teixeira. Bispo Wilson, bem-vindo ao Antenados. Uma alegria estar aqui mais uma vez, poder partilhar coisas importantes que Deus vai falar ao longo desse programa. Um abraço para a turma da Zona Oeste e sempre fica ligado lá, principalmente ali região de Camará, Bangu, Vila Aliança, todo mundo antenado na geral. Seja bem-vindo, bispo. Recebo também ele, que é pastor do Ministério Internacional Vida em Cristo, pastor Vando Rigueira. Pastor Vando, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que estou muito feliz e honrado de estar aqui mais uma vez e com certeza vamos estar elucidando algumas coisas aí para o povo de Deus. Vai abrir tudo, vai abrir o livro aqui. As pessoas às vezes imaginam, poxa, salário de pastor, merecimento, 13º. Nós vamos falar um pouco de como funciona. Muitas pessoas têm questionamento, ou às vezes têm medo ou vergonha de perguntar para os pastores. Eu acho que o Antenados está aqui para isso, para esclarecer e elucidar muitas informações para você que nos assistem. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus e também é líder do Instituto de Recuperação Ministério Deus Proverá, em Senador Camará também, pastor Jorge Henrique. Pastor Jorge, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado mais uma vez em nós estarmos aqui falando algo de Deus, do céu, e que a gente pode tirar muito aproveito do debate desta tarde. Deus abençoe. Você pode participar conosco, tá bom, gente? Durante o programa, mais uma vez aqui embaixo, a gente coloca e-mail, Facebook, as redes sociais. Também estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, se você quiser ligar, dá um testemunho. Você que é pastor, quer falar talvez algo que aconteceu na sua igreja sobre o tema. Se você concorda ou discorda daquilo que é dito, também aqui que tem uma pergunta, manda pra gente, que será um prazer responder os Antenados ao vivo de hoje. Pastores, conforme eu falei no início, a gente vai ter que até tocar em temas sensíveis hoje aqui. Entendemos, claro, que cada igreja tem um jeito diferente de lidar com questões salariais, de pastores, de direitos e tudo mais dele. Mas vamos tentar entender aqui mais ou menos de onde... os princípios, pelo menos assim, talvez os extremos, de onde começa, onde acaba, onde é o piso, onde é o teto, para a gente poder elucidar para o pessoal que está assistindo aí em casa, porque hoje se fala muito, eu acho que se mente muito. Todo pastor... A gente tem, até no Antenados, às vezes, me dói o coração, às vezes, que a gente parte por uma de generalização, porque as igrejas de hoje não acreditam... Não, isso não é verdade. Nós sabemos que grande maioria dos pastores são corretos, são íntegros, a igreja de Deus ainda está em pé e prevalecendo, e a gente quer tirar algumas dúvidas do pessoal sobre questões principalmente financeiras, pastorais. Eu vou começar já talvez na mais sensível disso tudo, que muitas pessoas estão perguntando, vem aqui, quem estabelece, como é estabelecido normalmente um salário pastoral? O pastor chega a uma igreja, ele vai ganhar quanto? Isso é determinado de acordo com o tamanho da igreja, com o número de membros, talvez com a renda daquela igreja. A igreja participa, às vezes, dessa decisão, ou pelo menos é falado a ela, olha, no fim do mês, algumas igrejas que têm, enfim, está no estatuto, dá um relatório, uma assembleia geral, diz com gastos pastorais ou com liderança X. Como é que vocês entendem como deve e quem deve estabelecer um salário
pastoral. Vou começar com o bispo Wilson aqui para ir aliviando mais a gente aqui. Mas, bispo, como é que você entende que deve ser estabelecido? Eu não entendi essa palavra. Não, porque estamos com o mais experiente. Porque isso aqui é muito sensível. A gente está falando de salário, de grana, de dinheiro. Primeiramente, nós entendemos que pastorado é um sacerdócio. Partindo desse princípio, o sacerdote, e segundo a ordem de Melquisedeque, né? O sacerdote é uma pessoa abnegada, é uma pessoa que ele vive para Deus, para a obra de Deus. Porém, a gente entende que o pastor, ele também tem a sua família, ele tem as suas despesas pessoais, e o pastorado, na verdade, ele é muito desgastante. Só quem pastoreia uma igreja sabe que é 24 horas. Eu mesmo já pude atender pessoas 1h da manhã, 2h da manhã. A gente não tem horário, a gente está disponível. O pastor está disponível para o reino e para as ovelhas. Eu, pelo menos, as minhas ovelhas, as ovelhas do rebanho que eu presido, a maioria delas tem o meu telefone, o meu celular, o telefone da minha casa. Lamentavelmente, isso não acontece com todos os pastores, né? Primeiro tem que passar pela secretária, tem que passar não sei por quem para chegar até o pastor. É uma dificuldade incrível, às vezes, de um membro chegar àquele líder. Não estou generalizando, mas também isso acontece. Na questão salarial, eu entendo que cada igreja tem a sua forma, tem o seu formato. E seria muito ruim a gente dar uma opinião generalizando, porque a gente tem que respeitar as orientações doutrinárias de cada igreja, pelo menos na nossa igreja, a gente tem entendido, igreja metodista ortodoxa, que, se possível, o salário daquele pastor esteja compatível também com a renda daquela membresia, a arrecadação daquela membresia. Quando a arrecadação daquela membresia não é o suficiente para que o pastor viva dentro de um patamar, pelo menos saudável, equilibrado, honrando seus compromissos, aí aquela denominação, ela, pelo menos a nossa, às vezes, ela entra com mais um valor para complementar o salário daquele pastor. Por isso que existe as nomenclaturas, fundo de missões, ou dízimo dos dízimos, que as congregações e as igrejas pagam a sede, não é? Justamente para complementar em igrejas que estão em lugares distantes e que, às vezes, não é no centro, não é no grande centro, não é um grande bairro, mas que está afastado, mas também que tem lá um pastor, que tem família, que tem pessoas que precisam ser sustentadas. Então, a denominação vem e ajuda. Só para fechar isso aqui, Jesus disse: os que me honram, eu honrarei. Então, eu entendo que um pastor ele tem que ser honrado no seu ministério, porque o trabalho é árduo, é pesado. Às vezes, a família sofre em detrimento à entrega desse pastor tão grande, de tempo na igreja, de tempo integral, e, às vezes, alguns até de tempo parcial, porque a igreja não dá todo o sustento devido, ele vai ter que buscar fora, vai ter que fazer o bico, vai ter que arrumar um emprego por fora para poder complementar. Isso acontece e, às vezes, o pastor se desgasta tanto de tal maneira que quem sofre é a sua família. Então, honrar o pastor é digno. Digno é o obreiro do seu salário. Agora, existe o outro lado de líderes, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, de que, lamentavelmente, estão num outro patamar, num outro nível, de tomar toda a gordura do rebanho. E isso é lamentável. Pastores, vocês, e a gente vai entrar, claro, também nesse tema, mas entendem que deve ter um parâmetro mínimo e máximo, talvez, que a gente possa entender dentro do que é normal de se estabelecer um salário pastoral. A gente acabou de falar, ele falou, olha, se algumas igrejas têm pouco demais, existe um fundo provisional, talvez da instituição, que ajude esse pastor e complemente. Mas também tem aquele pastor, às vezes até pastor presidente, que é responsável por, em alguns lugares do Brasil, tem pastores que têm, presidentes que têm igrejas, 5, 6, 7 mil igrejas, templos. E às vezes, se ele quiser pegar, que às vezes, se é uma regra, ter uma percentagem de arrecadação,
ele vai ter uma capacidade de todas. A gente está falando de milhões. Então, às vezes, você tem até um teto para alguns pastores. Como é que vocês entendem? Pastor Wando, como é que o senhor entende isso? Pegando o gancho aqui do bispo, falando dos excessos, eu até recentemente conversando com um pastor amigo meu, acerca de um absurdo de um líder, de um grande líder, que foi comprar um bem, né, algo para sua própria casa do dinheiro da igreja, que teve um valor de 20 mil reais. Eu vou até citar o que foi. Foi uma banheira de hidromassagem. E ele não gostou daquela banheira, que comprou com o dinheiro da igreja, mandou quebrar aquela banheira e comprar outra mais cara, com o dinheiro da própria igreja. Então isso é uma coisa, 20 mil reais numa banheira de hidromassagem. Supérfluo. Então, André, eu não discordo que o sacerdote seja honrado, porque se você for ver no Levítico, se você for ver no próprio Novo Testamento, Paulo falando dos direitos do ministro, o líder tem que ter uma vida digna, tem que ter dignidade. Eu falo isso, mesmo embora eu, sendo pastor-presidente de um ministério, eu não recebo da igreja, porque eu trabalho, eu tenho um negócio paralelo que não me impede de ter o meu ministério integral, mas eu sou a favor, sim, que o pastor ele tenha a condição de viver dignamente, de pagar suas contas. Então, o André estava falando de teto máximo ou de piso mínimo, eu não vejo por aí, porque realmente o ordenado do pastor, como o bispo falou, tem que ser na proporção do crescimento da igreja. Mas os excessos, a gente tem que ficar... Vai ser bom esse debate, vai ser bom esse debate, porque quando a gente fala proporcionalidade... Veja bem, uma igreja que tem 100 membros... Pois é... Ela é diferente de uma igreja que tem 1000 membros, no sentido de mais entrega, mais trabalho. Exato. Entendeu? A gente tem que entender isso, né? Um pastor que pastoreia 50 pessoas é uma coisa, o que pastoreia 500 é outra. É gabinete pastoral, é atenção social, é visitação. A visitação e a agenda dele aumenta. Então, é claro que a igreja ela precisa compreender isso e estabelecer um parâmetro dentro da força de trabalho daquele pastor e de tempo que ele vai exigir dele. Né? Porque o que eu queria levantar aqui é a questão de parâmetro, porque toda vez que a gente fala, e às vezes, até a própria fala do pastor Vão, não, porque eu achei supérfluo, até para isso, claro que eu não estou julgando esse caso aqui, mas nós sempre falamos isso por uma referencial ou por um parâmetro de coisa. Por exemplo, existem pastores que são de igrejas grandes, em bairros fortíssimos financeiramente, onde os próprios membros falam, não, pastor, eu quero te dar um carro, eu quero te dar... E a gente sabe muito bem que isso acontece. Eu quero que o senhor passe uma semana no spa, tá tudo certo, sei o quê. Não tem nenhum problema. Se o pastor... Não, assim, mas se o pastor vai lá um dia, vai e tira uma foto no Instagram, meu Deus do céu, o Brasil inteiro acaba com ele, porque ele foi honrado por algum dos seus membros. Isso às vezes me dói, porque a gente às vezes pega, talvez... alguns parâmetros, poxa, talvez aqui ninguém na minha igreja poderá fazer isso. Como teve alguém que deu ele, mas vai se aproveitar, não precisa, pastor, não precisa descansar, em spa e tudo mais. E a gente tem a tendência de descer o cajado nele. Tem membros que não entendem ainda o princípio da honra. E por não entender, ela não compreende que a outra igreja lá está honrando o seu líder. Exatamente. A gente entra, tá vendo? Tá cheio do luxo e tudo, mas a gente não sabe da história e às vezes pode ser os membros que falam, eu quero abençoar o meu pastor. Como, eu gosto às vezes de mencionar alguns nomes, o pastor Silas, ele é macho, ele fala às vezes na televisão, que teve um membro, uma pessoa que ajuda muito o ministério dele, chegou, pastor, eu quero te dar um carrão, o top, eu vou lhe ofertar, porque ele tinha ofertado para a igreja, construir uma igreja de Curitiba, se não me engano. O cara falou, deu uma vista, está aqui, pastor, esse é o seu novo carro, um Mercedão top, lindo, todo mundo, tá vendo, andando de carro? Querido, se o membro dele sabe a questão de honra e deu para ele, pode, o pastor não pode usar, e às vezes a gente tem uma tendência a falar mal contra isso. Vamos voltar daqui, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta um pouco disso para falar sobre membros que gostam de honrar o seu pastor também. A gente acabou de falar de banheira. E se o pastor quiser comprar uma banheira de 20 mil reais, ele tem 10 mil igrejas sob o pastoreio dele. Pode ou não pode? Qual é a referência dele? Isso é muito para ele ou é pouco? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, mantendo nós voltar já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. A gente está falando claramente o que achamos, como é que pensamos sobre parâmetros de ofertas, de salários pastorais, de estilos e patamares de vida. A gente foi colocado aqui no primeiro bloco uma questão de, às vezes até a referência. Que a gente tem, poxa, um pastor vai e comprou uma casa muito bonita. Mas se ele é responsável por X mil igrejas
e aí um pastor, talvez tenha uma igreja de, sei lá, e eu não estou menosprezando, gente, isso, mas pastor de 50 membros. Aí fala, porque comprou aquela casa que é muito cara, mas ele tem 1 milhão de membros debaixo do seu pastoreio. Será que, será que proporcionalmente o pastor de 50 igrejas às vezes não ganha mais do que o pastor de 5.000 igrejas? Se a gente falasse a regra, olha, se 10 ou 15% é para o sustento do pastor e da sua família. Se um pastor ele é líder de 5.000 templos, ele tirar 15%, meu Deus do céu, é muita outra coisa. Então, às vezes, essa questão, pastor, do parâmetro pode diferenciar em tudo e a gente começar a abrir o olho e falar, realmente não podemos generalizar. O que o senhor pensa sobre isso? André, administrar não é algo muito fácil. Administrar é difícil. Lidar com pessoas é difícil. E a igreja, ela é um local em que as pessoas são voluntárias. Então, isso se torna mais difícil ainda. Um pastor, ele tem que ter uma condição compatível com a igreja que ele dirige. Um pastor, por exemplo, que às vezes o pessoal reclama, porque a igreja deu um carro para o pastor. Quando um membro liga 3 horas da manhã para o pastor dizendo que o seu filho morreu, que seu pai morreu, que sua mãe morreu, alguém foi internado, como é que o pastor vai até a casa do membro se ele não tiver um carro? Será que carro é conforto? Carro é uma necessidade para o pastor socorrer os próprios membros. Outra coisa, o pastor, ele administra uma igreja, digamos assim, de grande quantidade de pessoas. Então, tem pessoas de todos os níveis sociais. Aí o pastor é convidado para uma solenidade, aí o pastor não tem um terno adequado para ir na solenidade, não tem um carro adequado para ir na solenidade, o pastor vai fazer vexame, porque as pessoas vão falar, o seu pastor, a sociedade, ela é assim, ela recrimina. As pessoas, não adianta falar dos pastores, porque, na verdade, o membro também, se ele não tiver uma condição de se vestir adequadamente, ele for chamado para uma festa, ele não vai. Então, o pastor, ele representa a igreja. E para representar, ele tem que ter uma condição digna. Não é ele ser rico, ele esbanjar, não é nada disso. Mas ele tem uma condição compatível com a função dele de pastor. Eu, por exemplo, quando convido o meu pastor para num evento, né, ou numa solenidade, numa situação especial, eu quero que o meu pastor seja honrado. E ele será desonrado se ele não tiver uma camisa adequada, um terno adequado, se ele não tiver um carro para ele chegar lá no meio das autoridades, com uma situação que ele seja visto também como uma autoridade. Mas Jesus, ele era simples. Olha só, Jesus andou sobre as águas, Jesus expulsou demônios, Jesus curou cegos, Jesus fez uma série de coisas que nós devemos copiar. Agora, tudo isso que Jesus falou não é para os pastores, não é para todo mundo. Então, se alguém acha que o pastor tem que doar tudo, o pastor tem que andar de qualquer jeito, pega seu salário e doa tudo para o seu vizinho que está carente. Pega toda a necessidade. Se você não quiser seguir Jesus, eu vou dar uma dica de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi falou assim, se você já não quer mais saber de Jesus, seja a diferença que você quer ser no mundo. Tem muita gente que gosta de apontar para os pastores, gosta de dizer o que os pastores têm que fazer, mas eles mesmos eles não são medidas para a própria família deles, às vezes. Porque, normalmente, quem anda atacando o pastor, e não estou querendo dizer que pastor é inatacável, não. Eu quero dizer que as pessoas que eu vejo atacando o pastor, querendo desmoralizar a classe daquelas pessoas que abrem mão da sua carreira profissional para servir aos outros, abrem mão dos seus negócios para servir aos outros, abrem mão de ganhar dinheiro para servir aos outros, abrem mão de tempo para a sua família, para se dedicar à pessoa que de manhã ele está visitando uma pessoa cancerosa, de tarde ele está com a sua família tomando um café e de noite num velório. Uma pessoa que cuida de, às vezes, dezenas de centenas de outras pessoas que sofrem. E, gente, qual o preço disso? O tempo passa, décadas e décadas e décadas, e está o pastor se dedicando a pessoas que, quando recebem uma herança, quando recebem uma grande quantidade de dinheiro por alguma bênção que a pessoa recebe, dinheiro digno, ele, às vezes, não se lembra do pastor, mas na hora que o câncer pega, que o estado terminal pega de alguém da família, ele corre para cima do pastor. A hora que tem uma ação judicial em que não há advogados, que há um sistema, uma injustiça contra a pessoa, ele cobra do pastor. Gente, ser pastor, eu não sou pastor presidente, eu não sou remunerado pela igreja, mas quem me paga é o mesmo Deus que paga o pastor que é remunerado pela igreja. E o meu salário, ele não é mais honrado do que o pastor que administra a igreja e vive da administração da igreja.
Então, as pessoas têm que ter muito zelo para falar dos pastores que são remunerados. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar em igreja alguma. Então, se a pessoa está infeliz na igreja dela e não está feliz com a condição que o pastor dela tem, muda de igreja, mas não fique falando dos outros, porque se a maioria da igreja quer atender o pastor de uma maneira digna, não é o falador, que geralmente é uma pessoa que não administra bem a sua vida, não administra bem a sua família, quer falar dos outros, vai para outra igreja. Agora, ficar falando mal daqueles que socorrem o necessitado, que vão nos hospitais visitar os doentes, que cuida dos presídios, que zela pelas pessoas, gente, é uma E a mesma pessoa que vai e abre a boca para para falar mal do pastor, quando é um problema com família e tudo, corre para onde? Pastor, me ajude, vem aqui na minha casa, ore por mim, largue tudo que você está fazendo, porque teve algum problema de família. Realmente, pastor, o tempo dele é dado para a igreja e para os seus membros. Pastor Jorge. André, eu tenho a minha maneira de pensar, e nós estamos falando de pastores. Pastor foi chamado para apacentar. Então, eu vejo a respeito de salário, eu acho que para um pastor receber um salário de uma igreja, ele tem que estar totalmente empenhado para fazer a obra de Deus. Amém. Tem que corresponder o investimento que a igreja faz nele. Isso. Ele tem que se dedicar totalmente à obra de Deus. Aonde nós vemos em algumas ocasiões diferente. A pessoa é beneficiada pela igreja, portanto, ela não se dedica à obra de Deus. Não corresponde, né? Não corresponde. É uma entendendo? questão, é isso aí. Então, eu acho que para a pessoa receber salário da igreja, Trabalhar. entenda bem, Tem que trabalhar. para receber salário da igreja, ela tem que trabalhar na obra de Deus. Eu tenho um instituto de recuperação, sou responsável, eu sou o pastor presidente, eu tenho quase 30 homens comigo, pessoas que vieram do tráfico, vieram do alcoolismo, morador de rua, pessoas, eu estou com algumas fotos, eu mostrei para os pastores, que nós resgatamos que estavam indo para a morte, está lá comigo, já tem pessoas trabalhando, carteira assinada. E dentro disso tudo, pessoal que me conhece, Senador Camará, Vila Aliança Bangu, eu tenho uma empresa. Eu trabalho. Eu trabalho. Eu me empenho totalmente à obra de Deus, mas na minha vida secular, eu tenho um mini mercado e um hortifruti. E todos observam a minha vida dentro da comunidade. Ele é um pastor? Mas é um rapaz que trabalha. Mas não que o senhor não poderia Não, agora... receber Pois é, entenda bem, da só um igreja. minutinho. Isso aí vai levantar 10 Entenda perguntas bem, aqui. Um tópico que o pastor acabou de falar, eu fui incriminado, eu fui injustiçado dentro de 15 dias, porque naquela semana eu não recebo o salário da igreja. Naquela semana, Por opção própria. porque até então a Que o igreja senhor não trabalha tem, para a igreja. Então, mas a igreja mereceria. a igreja até então não tem essas condições. Perfeito, de, entendi. Não tem condições de entendeu? Tá. lhe trazer isso. Vamos lá. Então, Perfeito. eu fui incriminado, sabe? Porque naquela semana, uma certa membro da igreja, que hoje não se encontra mais, ela deu um dízimo para a igreja, um dízimo alto. E até então, quem administra a finança da igreja sou eu. Então, o que acontece? Naquela semana, veio o Senhor Jesus na minha vida e me deu a possibilidade de comprar um carro. E ela já falou, comprou com E o naquela dízimo. mesma semana foi aonde aquela abençoada deu. Tá entendendo o mistério? Isso aí não é mistério, Dizimou né? na igreja. Entenda bem. Entendi, já entendi tudo. Então, Pessoal- eu cheguei com um carro na igreja. Aí a pessoa falou, do dízimo da irmã. Entenda bem. Em vez dela vir até mim, e se ela tivesse algum problema, alguma questão, alguma dúvida, viesse até mim. Mas ela foi em casas de membros e dizer, eu dizimei um dízimo alto na igreja. E agora quero dizimar o pastor. O pastor comprou um carro. Eu, de mesmo instante, eu fui no caixa da igreja, peguei todos os dízimos que tinha. Tá aqui, querido. Na escola dominical, eu dando estudo. Na metade da escola dominical, eu falei, por aqui eu paro. E fui direto nela. Falei para ela, vem cá, tá aqui, ó. Você guarda a tua língua de trapo, porque o dízimo tá aqui.
Sabe, tá me entendendo? Porque ela me incriminou de uma coisa que até então eu não fiz. Para você ver, e a gente está falando como pastor, coitado, às vezes eu posso falar coitado, sofre muito, porque se existe prosperidade dentro da igreja, e às vezes alguns pastores têm um trabalho fora da igreja, e os dois prosperam e ajudam o pastor, se melhorar a vida dele, o pessoal fala. Às vezes o próprio crente fala assim, poxa, eu vou dar um dízimo para ajudar a igreja, para prosperar o pastor, mas eu não sei, uma coisa que está na cabeça humana. Quando vê o pastor melhor, já está com aquele cara... Mas se ele piora também, André, piora, então, pessoal que é também isso? fala. Na verdade, a gente está dando André, e não está olha prosperando? só, É complicado existe demais. O seguinte, olha só, é da natureza humana ser invejoso, ser invejosa, ser medíocre, ser cobiçoso. As pessoas, às vezes, ficam olhando o pastor, olhando o outro e fica querendo o que é do outro, ou desejando o que é do outro. É porque, na verdade, é uma pessoa que não tem, ela gasta energia em ficar pondo defeito nos outros, fiscalizando a vida dos outros, mas normalmente, fica aqui a dica para quem faz isso, enquanto você está tomando conta da vida dos outros, você está perdendo tempo de administrar a sua própria vida, sabe o que vai acontecer amanhã, depois, você não vai ter nada, vai continuar olhando a vida dos outros, as pessoas vão se afastar de você, no final das contas, você vai cair na miséria, quem vai te socorrer é o pastor de quem você está falando. Então, vamos tomar cuidado, que é melhor. Vamos para uma ligação do pastor William, não sei nem como é que está o tempo, se a gente estourou não, mas pastor William de Seropédica, tudo bem, pastor? A paz, pastor, o senhor nos ouve? Tudo bem, o pastor André, a paz do Senhor para todos vocês. A paz, meu pastor. Que Deus continue abençoando ricamente, amém, abundantemente esse programa abençoado, na qual, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou sempre assistindo. E eu quero, parabenizar pelo irmão aí, por causa da irmã, na qual se levantou contra a vida do irmão aí, somente porque o irmão comprou o carro, Deus abençoe o irmão. E eu sou pastor-presidente de uma pequena igreja também aqui em Seropédica. E não é diferente na minha vida também. Nós temos visto aí que as pessoas que mais a gente procura ajudar, a gente procura estar sempre mais presente na vida delas, são as que mais se levantam contra as nossas vidas. E interessante é que são membros das nossas igrejas. Esses que não ajudam são os que mais estão atrapalhando. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, eu lembro que no início eu tinha uma bicicletinha e de madrugada as pessoas me ligavam, eu ia atender as pessoas de madrugada. E Deus teve que tocar no coração de alguém que não era evangélico para comprar um carro para mim. E essa pessoa foi e comprou um carro para mim e falou, pastor, uma pessoa que não era evangélica, presta atenção. E os próprios membros nunca pensaram nisso. E aí, então, o que acontece? Esse rapaz me deu um Fusca. E aí o povo já ficou indignado porque o pastor recebeu um Fusca. Coisa linda. Um ano depois, Deus vendo a minha sinceridade, vendo a minha força de vontade em trabalhar 24 horas pela obra de Deus, o próprio rapaz que comprou o Fusca falou, pastor, esse Fusca não te serve, tá feio pra você, vai ter que comprar um Fusca com um carro melhor, porque pastor não pode andar de Fusca. Na época ele foi e comprou um Monza, me deu um Monza 4 portas, um Monza muito lindo. E aí veio aquela indignação. Até que um próprio membro da igreja chegou e falou, eu não entendo. O cara não trabalha, o cara não faz nada para ninguém e tem um Fusca, tem um Monza, o cara está sempre sendo abençoado por Deus, o cara nunca passa necessidade. E o interessante é que essas pessoas são aqueles membros que, na hora que elas estão doentes, você está lá socorrendo ela com remédio, na hora que está passando privação, você vai lá com aquela cesta básica, mas na hora que você chama para responsabilidade para a campanha do quilo, ninguém apresenta o seu quilo. É isso aí, na hora que você chama para os dízimos e oferta, são aqueles que mais criticam. Eu queria saber dos amados irmãos aí que estão debatendo aí, se algum dos irmãos já passaram por essa situação ou tem vivenciado essa situação. Amém, querido? Pastor William, obrigado. Eu faço pergunta para todos os pastores do Brasil que estão nos assistindo agora. E aí, pastor, já passou por uma situação dessa? Acho que aí no sofá, onde eles estiverem, estão dando uma boa risada com a esposa, com a família, falando, já passamos por poucas e boas. Vamos para um rápido break, pastor? Tem a música A Prova Está Doendo. Eu queria colocar um foco na volta depois. Os que querem ficar ricos caem em laço de tentação. Cheio! Quase que eu falo em mistério aqui agora. Então a gente vai para um rápido break, mas antes disso, você quer ter uma boa oportunidade de negócio para aumentar a sua renda? Eu vou dar um recadinho para você. Fique ligado. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas.
Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Bloco do Antenados na geral, estamos falando um pouco sobre questão de finanças pastorais, igrejas. E nesse segundo bloco eu quero tratar sobre duas coisas aqui. O bispo levantou já, ele falou, André, deixa eu levantar aqui para alguém cortar aqui. Mas antes da gente chegar nesse tema também de coisas muito sintuosas, pessoas que às vezes vivem acima realmente de qualquer patamar que possa ter algum membro, eu quero tentar abordar que tem muitas perguntas de pessoas falando o seguinte: por que padres e vamos dizer assim, sacerdotes da Igreja Católica fazem voto de pobreza e pastores não fazem? Pelo contrário, pregam prosperidade e riqueza. Onde é a diferenciação da teologia e por que pastores não fazem voto de pobreza? Primeiro, o voto é uma coisa muito pessoal, né? É individual, pessoal, e qualquer pastor pode fazer o voto que quiser. E tem pastores que fazem voto de pobreza, se ele quiser sim. fazer o voto de pobreza, não tem problema, é um assunto dele, pessoal. Agora, isso não pode ser lei, como pode ser imposto, na né? igreja, no imposto, como é na Igreja Católica, mas, na verdade, a gente sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana é um rio, uma mina de dinheiro que tem aquilo lá, com ouro, o Vaticano tem banco e vai por aí afora, né? Então, não é isso que vai tornar o indivíduo mais de Deus ou menos de Deus. Voto é uma coisa pessoal, repito. É legal o cara fazer um voto? Amém, louvado seja Deus. Mas eu quero focar um outro lado aqui, que eu queria chamar uma reflexão. Eu não estou aqui para ser algoz de ninguém, nem carrasco, mas a gente precisa trazer conselho também àqueles que, de repente, estão indo por um caminho que, às vezes, nem ele mesmo consegue frear ou não está percebendo. Jesus disse em 1 Timóteo, na palavra diz em 1 Timóteo 6,9, os que querem ser ricos caem em laço de tentação. Né? Os que querem ser ricos caem lá. Jesus diz quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que é impossível, mas Jesus disse quão difícil é um rico. O amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aqui não é uma apologia à pobreza, não é uma apologia a você ser uma pessoa... não busque ter dinheiro, né? Ou não busque ter bons salários. Menos recursos, ou não busque melhores salários, porque eu entendo o seguinte, repito, ministério pastoral é um sacerdócio. Aí eu vou na palavra e vejo, no Antigo Testamento, Abraão foi rico, Jacó foi rico, Jó, restituído, foi rico. Mas eu não encontro, no Antigo Testamento, profeta rico, sacerdote rico. No Novo Testamento, eu não encontro os apóstolos ricos, muito pelo contrário. Eu vejo toda essa classe eclesiástica de pessoas que viveram dentro de um patamar de simplicidade e dentro de um patamar que eles podiam ter. Eles podiam até ter alguma coisa a mais, mas não se enriqueceram com o Evangelho, não se enriqueceram com a condição de ministro, não se enriqueceram com essa condição. Então, eu quero chamar a atenção para os que ostentam. Eu acho o seguinte, o pastor pode ser rico? Pode. O sacerdote pode ter muito dinheiro, andar num carro, num Landau. É Landau o carro da onda aí, né? Pode. Mas eu acho que ele tem que trabalhar por isso. Eu acho que ele tem que abrir o seu negócio para ter esse nível aí de ostentação. Ah, quer morar em cobertura? Não tem problema morar. Vai abrir um negócio, vai abrir uma empresa, vai fazer alguma coisa que justifique ele ter todas essas ostentações. Porque é aquilo que nós estávamos falando lá no início. A gente tem que estar também dentro de um nível da nossa congregação, da arrecadação daquele lugar. Agora, o camarada chegar num lugar lá de pessoas simples, pessoas mais
humildes, enfim, e ele ostentar, ele... não estou falando de pessoas que ganhou, que foi abençoada com oferta X ou Y, que não tem problema a gente ser abençoado, a gente sabe que Deus honra, né? Agora, eu estou me referindo àqueles que estão exagerando com a gordura do rebanho. Estão ficando rico à custa de sugar, sugar, de alguma maneira, ou impor ao rebanho de uma forma moral, ou de alguma maneira, para ter ostentação. Não tem problema ter. O problema é como tem. Como obtém. Eu vivo da igreja e sou rico. Peraí, tem alguma coisa incompatível Se aqui. o cara não souber explicar a origem, e não pode ser uma origem eclesiástica, então, eu estou chamando a uma reflexão. Porque o evangelho de Jesus não é esse evangelho aí que estão apresentando de excessos de prosperidade. Eu creio na prosperidade, sou próspero. A prosperidade não é só financeira, ela é de saúde, ela é na área sentimental, enfim, você pode ser próspero de diversas formas. Agora, eu acho que uma minoria, não digo maioria não, porque a maioria é bênção. A maioria é séria, está dentro daquele contexto que nós falamos, uma minoria está exagerando. André, quer ver uma coisa? Só um minutinho, pastor. O que eu entendo sobre a respeito do ministério pastoral, isso é uma chamada. Não é qualquer um. Sacerdócio. Não é qualquer um. Não é profissão. Não. A pessoa vai lá, eu sou um pastor, aí vou ali na Lan House, faz uma carteirinha, vou anunciar na convenção, eu sou pastor, está aqui, ó. Não é assim que funciona. A pessoa ela tem que ter uma chamada de Deus. É a chamada de Deus, é porque a própria Bíblia diz. Então, sabe que eu vejo que algumas pessoas elas estão confundindo e estão tirando esse trabalho pastoral, essa obra de Deus na vida da pessoa pastoral, como uma fonte de renda. E não pode ser uma fonte de renda. Eu não posso... Tem gente que acha que é uma vida mais tranquila, mais fácil. Eu vou ser consagrado a pastor, vou abrir uma igreja na esquina tal, vou botar aí um ponto de pregação e tal ali, e aquilo ali eu vou tirar para mim como fonte de renda. Olhando igreja como um grande negócio. Isso aí. Olha só, o André falou a respeito da questão do voto. Veja só. As pessoas têm que ter noção do seguinte: ninguém pode impor ao outro seus próprios valores. Dinheiro é bom. Irmãos, se dinheiro fosse ruim, as pessoas jogavam fora. Então, dinheiro é bom. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Esse pessoal fala, vamos fazer voto de pobreza. Quando você está na pobreza, está no desemprego, na situação difícil, e você vai na casa de um irmão, você gosta, quando ele ora, fala, vamos orar. Nós estamos no voto de pobreza, vamos orar que Deus vai resolver o nosso problema. Você gosta que ele faz, ou além de orar, ele fala, tome aqui, irmão, paga a sua conta, compra o remédio, toma um alimento. Então, irmãos, olha só, dinheiro todo mundo gosta. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar. Se você pudesse ter aumento, você tem. Aliás, às vezes a gente não tem aumento porque a gente não trabalha direito, não se prepara, acha que Deus vai abençoar. Que Deus é fiel. Deus é fiel o que ele fala. O que a gente planta, a gente colhe. O mercado de trabalho está aí. Exatamente. E a nossa geração tem que entrar sério nisso. Exatamente. Não é ficar olhando para o céu, Jesus vai voltar e não se prepara para a vida. Tem que se preparar para a vida. Acordar de madrugada, ir para a estação de trem, pegar o trem. Isso aí. Vai orando, pode até orando, mas vai trabalhar. Aí depois pega e ter dinheiro é bom. O que é ruim, e o bispo colocou muito bem, é que é a questão da pessoa amar o dinheiro e ter o dinheiro como se fosse o senhor dele. Aí o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. A gente tem que ter isso em mente. Se você tem dinheiro, que bom. Você pode abençoar a tua igreja, abençoar teu pastor, abençoar a tua família. Que ele seja um servo. Que ele seja teu servo, não teu senhor. Deixa eu levantar uma pergunta, já que nós estamos falando sobre ostentação. E claro que é um bom debate para a gente trazer aqui de o que a pessoa acha o que de fato é ostentação. Eu concordo com o bispo no sentido de não é errado ter. Eu acredito muito bem assim. Ele até colocou... Porque assim, cobertura. Se a pessoa tem uma cobertura, eu não acho nada de errado. Agora, se você ostenta isso, ostentar é meio que esfregar na cara dos outros ou se exibir com tal coisa. Aí já é outra coisa. Por quê? Na sexta-feira passada, nós tivemos um debate acaloradíssimo sobre pastores que têm carro blindado. E olha, gente, eu respeito, claro que eu tenho meu posicionamento e entrei pela primeira vez e me posicionei. Que tem o teu carro blindado? Não, pela questão do seguinte, aí que a gente vai entrar na questão de ostentação. Olha ali, tá com o carro blindado, tá ostentando, tá se exibindo. Só que ninguém vive o dia a dia desse pastor, não sabe as ligações que ele recebe, os e-mails, as ameaças de morte e tudo mais. Não precisa ser pastor, não, irmão. Não, qualquer pessoa, irmão, empresário. Empresário. Tá de carro blindado, tá ostentando.
será que é ostentação ou é questão de segurança? Eu falei, é segurança. Aí se levanta aquilo, mas não é pastor, não confia em Deus para dar segurança? Eu quero trazer esse debate para a gente conversar um pouco. Carro blindado para pastor, ostentação, segurança, mas se for segurança e não confia em Deus, porque naquele debate foi um pouco levantado isso. Para que ter carro blindado não confia em Deus, não? Eu falei, porque a gente tem porta em casa e tranca essa porta. Depende da vida que ele leva, né? Não, e se a gente mora em casa, por que a gente não tranca? Quando a gente chega no centro da cidade, por que a gente não deixa o vidro abaixado? A gente tem que trancar o carro, tem que botar alarme. Eu não confio em Deus que Ele vai segurar o meu carro, ou o meu bem, ou a minha família. Então a gente tem que entender que o nosso parâmetro, a nossa referência somos nós mesmos. Então, se a gente fala hoje, dentro da minha condição, se eu comprasse um carro, ia ser ostentação perante as pessoas talvez que eu vivo ou pastoreio. Porém, aquele pastor, nas condições que ele vive, indo para a TV ou para não sei para onde, falando as coisas que ele fala, batendo de frente com um monte de coisa errada, o cara vai receber ameaça de morte todo dia. Exatamente. E aí? Eu quero só ouvir isso. Não, porque... é simples. Pega essa pessoa que está falando aí, não, porque confia. Faz o seguinte, é só procurar o pastor que tem carro blindado e tem segurança e fala assim, eu te defendo, pastor. Pode deixar que eu te defendo. De repente o pastor até te contrata. Vai lá, se expõe. Um pastor que estão dizendo, vou te matar, você está falando isso, eu vou explodir você, vou fazer isso, você vai... Vai lá você que está falando isso e que normalmente fala do pastor, mas não se expõe. São pessoas que às vezes no trabalho vê coisas erradas, mas aí vê aquele conceito, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você não faz nada não, porque as pessoas matam, tá? Aí você às vezes é uma dessas pessoas que vê as coisas erradas e não fala nada, com medo de morrer, com medo de apanhar, com medo de perder o emprego, com medo querendo fazer politicazinha boba com o seu chefe lá, que pisa os outros, você pisa também. Então as pessoas falam dos outros, mas na hora de ele se posicionar e falar, eu vou ser a diferença, não quer ser. Então existem pastores que vivem sob ameaça, porque confrontam coisas que conflitam com interesses importantes e às vezes em defesa do evangelho. Aí o camarada vai ficar falando, e são pessoas ganham uma para Jesus, se expõe, vai para a praça pública, vai enfrentar o problema, não enfrenta. Então estão falando de coisas que eles não sabem o que é. Então, irmão, se você acha que algum pastor está andando em carro blindado, é porque ele está fraco espiritualmente, antes de falar dele, ore por ele, porque você não pode julgá-lo. E quando você julga, você está pecando, porque está em Mateus 7:1, Jesus Cristo. Conhece Jesus Cristo? Foi ele que disse, não julgueis para que não seja julgado. Então, se você julga, você está desobedecendo esse tal de Jesus Cristo. Você conhece ele? Foi ele que falou. O Jesus que morreu por você mandou você não julgar. Então, quando você está julgando um pastor, ao invés de orar por ele, você está pecando. Pecando não é contra mim, não. É contra Mateus capítulo 7, versículo 1. Então, os pastores têm que cuidar da sua segurança, assim que ele está se sentindo inseguro. Tem que fechar a porta. Tem que não andar de madrugada na rua. Não pode passar no meio de tiroteio. Não pode colocar-se em situações perigosas. Toda a prudência que você tiver que ter, tenha. Agora, se você quiser passar na frente do tiroteio, deixar essa porta do seu carro aberta, largar os vidros abertos o tempo todo, dirigir em local perigoso com o vidro aberto, pode fazer, mas você não está cumprindo a prudência que a Bíblia ensina, tá bom? André, então vamos deixar de ser hipócrita, vamos falar a verdade. Deixa eu falar uma coisa, olha só. A respeito do carro blindado, ou a respeito do luxo, ou a respeito da casa... do sobrado, entenda bem. Até para o senhor falar isso, porque que é uma coisa, só para eu colocar antes de ser falado, porque de alguma forma a gente sempre atribui carro blindado a luxo e ostentação. Não necessariamente é isso. Às vezes, carro blindado é segurança. Segurança, tá? Então, por isso que eu tô falando, os nossos conceitos embolam a gente. Pode ser um fusquinha blindado, e aí? Não, agora sim, pode entrar com fusquinha blindado, pastor. Só não pode ser um carro bonito blindado. A gente... mas sabe o que eu quero... Sabe o que eu quero falar sobre a respeito disso? Eu vou tirar um pouco a respeito da segurança. Perfeito. O sentimento daquela pessoa a respeito de andar com um carro blindado. Qual é o sentimento dele? Será se realmente é a respeito da segurança? Ou é a respeito de dizer, não, eu tenho um carro blindado. É isso aí, o André já tinha falado isso. A minha casa é ostentação, um sobrado. né? Aí que a gente é ostentação. A gente tem que saber qual é o sentimento dele. Por quê? Porque eu moro dentro da comunidade. Senador Camará. Moro lá, me resido lá. Prego o evangelho lá dentro. Então, muitas das vezes, quando eu convido algum amigo meu, algum pastor, né, para poder ir lá pregar na minha igreja, sabe o que ele diz para mim? Vem de ônibus ou vem de carro, me pega lá fora da comunidade, me pega lá no ponto do ônibus. Por quê? Então, eu vejo que dentro, o sentimento que ele tem é de medo. Medo. Sim. Medo. Então, mas medo, as pessoas têm medo, né? Todos nós temos medo, pastor. Termina aí. Eu quero debater um pouco sobre isso. Eu teria. A gente não pode. Eu teria medo. Você teria medo? Pastor, não, olha só. Porque, pastor, vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo. A gente estourou 2 minutos já.
Porque às vezes você, ai, medo, mas não devemos ter medo. Vamos conversar um pouco disso, porque vamos lá. Se ele fala assim, não devemos ter medo, não sei o que medo, não sei o que, porque Jesus não tinha medo, eu vou chegar assim, Pedro andava armado. Quem anda armado não é porque, se Deus me segura, se Deus me guarda, eu tô armado. Você não vai mandar lugar nenhum, André. Irmão, Não, pastor. todos nós temos medo, não, pastor. O irmão não. tem medo. Eu afirmo que o irmão tem medo. Porque eu Entendi. Eu também tenho medo, todos nós temos. Uma insegurança dentro de você, você não vai... Não, mas vamos lá, deixa eu falar. Tem medo dentro da sua comunidade. Eu vou em qualquer lugar. Não, mas pastor, Eu deixa... faço trabalho em qualquer Deixa eu fazer o seguinte, não, deixa comigo aqui. Mas o irmão não tem medo. Pastor, Então o irmão vai no psicólogo. Não. Vai no psicólogo. Pastor Jorge, segurança. deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa sobre a questão. Andar com medo é uma coisa, ter medo de uma situação é outra coisa. Eu não ando com medo. Agora, se eu tiver que entrar... Não sei o que tem hoje, que não está pacificado aqui. Lá no Antares, na favela do Antares, eu vou chegar com o pastor. Pastor, eu vou chegar até onde eu posso ir, eu não conheço lá, porque... Sabe por quê? Porque eu vejo jornal e eu vejo pessoas que entram com carro e antes de entrar na comunidade são baleados. Eu não sei se é o caso lá, mas é o que eu aprendo. Então, eu não tenho... Daqui pra minha casa eu tenho medo? Não tenho medo. Agora, de andar numa favela perigosa, eu vou ter medo? Naturalmente eu vou ter medo, ou não devia ter medo. Porque os apóstolos de Jesus, quando estavam no meio do mar e viu tremer, meu Deus, e viu um fantasma, ficaram com medo. Apóstolo Paulo, Pedro, tinha medo. Ali andou sobre as águas e caiu. Medo. Então a gente tem como... Vamos abordar André, tudo logo, então. André, eu entro em várias comunidades. Agora, eu não acho que ninguém tem que fazer isso. É perigoso. Você vê gente armada. Você pode levar um tiro. Você pode... Já me confundiu. Quiseram entrar no meu carro dentro da comunidade. Irmão, não... Eu faço o que eu quero fazer. Mas pega ele lá fora, hein? Você tem que pegar lá fora. Eu também. Vamos rápido intervalo. Tá fechado. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Esse já é o último bloco do Antenados na geral. Às vezes dá vontade da gente estender um bloco para virar 2 de uma vez só. A gente está sem 6 minutos, 5 minutinhos para terminar esse programa aqui. Estamos com medo ou estamos sem medo? Não, pois é só para a gente dar aquela amarrada. E a gente, claro, debate aqui, mas é tudo. Aquilo que o pastor falou, eu acho que ele, não sei se ele concordou com a gente, mas assim, ó, a gente não vive com medo, mas às vezes é normal termos medo em alguma situação. E aí a gente usa da prudência quando a gente está debaixo de algumas dúvidas, alguns receios, né? É importante que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então a gente tem que ter realmente prudência em certas coisas, não é achar que a gente está com um colete de aço espiritual e sair... Não, tem que ter vigilância. E Jesus mandou... Deixa eu ver ele, vamos ver ele, vamos ouvir ele. Eu vejo que tem pessoas... Entenda bem, pastor Wilson. Eu vejo que tem pessoas que é ao extremo, meu irmão. Mas pode ser psicológico, irmão. Pode ser psicológico. Não, A pessoa tem uma síndrome do pânico e tal. Mas ela deixa nitidamente que aquilo ali é o extremo. Mas não é rejeição à igreja, não, querido. Não, às vezes é porque a pessoa tem medo mesmo. Eu entendo. Porque eu vivo nesse meio. Pois é, mas aí que a gente vai entrar, calma aí, deixa eu falar. Eu quero ir na nossa igreja. Mas acho que vai ter que marcar mesmo. Mas eu acho que é aquilo que a gente está falando. A gente tem medo, pastor Wando, do desconhecido. Então, se eu vivo, então eu entro na comunidade. Por quê? Porque eu sei, eu converso. Agora, se uma pessoa nunca entrou, porque eu vou falar para você, eu tenho familiares que moram fora daqui do Rio de Janeiro, a minha família ninguém era do Rio. Mas logo que a gente passou para morar aqui, que eles vinham para cá, quando entravam, chegavam e me pegavam assim, ligava, mãe, tô aqui, o André me pegou, tô aqui na linha amarela. A gente é tão normal. O quê? Abaixa a tua cabeça, cuidado. A imagem que as pessoas têm é uma imagem de terror. A imprensa, lamentavelmente, a gente tem que ter cuidado. Ela faz um terrorismo também. Senador Camará é um excelente bairro. Eu já morei lá, agora estou morando em Campo Grande. Mas que é excelente também. Continuo pastoreando esse Senador Camará. E tem áreas excelentes, famílias, pessoas boas. Está aqui, ó. Esse cara desenvolve um trabalho bonito seríssimo mesmo. Que eu tenho no ele sempre vem no Antenados por causa disso. A gente só chama gente séria aqui. Maior carinho por isso, porque eu sei o quanto é importante recuperar viciados, drogados. E fazer isso tem que ter muita unção de Deus para ir lá e tirar do inferno aquelas almas. E contra o que eles fazem lá. Aí, agora também daquilo. Talvez tem pessoas que possam ser até mais corajosas de fato, porque você trabalhar, falar assim, para de fumar, para de matar, não sei o quê, num ambiente que as pessoas fazem isso, o cara tem que ser macho mesmo. Professor Wando, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar exatamente que às vezes o que está falando, se é medo, se é prudência, acaba se tornando algo preventivo. Para que a pessoa não venha, né? Eu, como o pastor está falando, eu também já fiz alguns trabalhos em comunidade. Uma vez eu fui num certo local que me abordaram, pararam, mandaram eu sair do carro. Gelou.
Eu fiquei naquele sentimento Aquela mesmo. sensação. De medo, mas ao mesmo tempo eu estava tranquilo, sabia que Deus estava comigo ali. E então, às vezes, é uma coisa preventiva. Então, resumindo aqui o que é falado, pastor, mas pastor tem medo? Né? Aquela coisa. Ser humano tem medo. Não é verdade? Elias teve medo. Então, o que acontece? O que a gente às vezes observa, agora pegando o lado que a gente está falando de pastor e, né, algumas questões da vida, o que a gente observa de muita gente de fora é que o pastor é um super-homem, o pastor, né, muita gente está nem aí para os sentimentos, para as dificuldades. Agora eu vou corroborar aqui com o pastor e dizer o que Jesus disse, o Senhor Deus disse para Gideão. Vai nessa tua força. Maior que está conosco. Mas eu... Não é na tua coragem, na tua força. Na força do Espírito. A missão que Deus te deu, Ele vai te honrar. Não desanima, não desiste, não. Vai, continua querido, assim. É isso aí. Olha só, muita gente que conhece minha história sabe disso. Eu me afoguei um monte de vezes, no mar, na piscina, em represa. Eu tenho foto de eu me afogando. Em treinamento e não desistia da academia militar. Eu tinha que me afogar e depois entrar na água se eu não quisesse pedir para sair. Eu tive que ter coragem para enfrentar essa situação. Enfrentei uma situação assim, de extremo risco e extremo estresse se você fazer isso. Mas eu tive medo, porque eu ignorei o medo, percebeu? Então, na verdade, o ser humano tem medo e tem que controlar, e o irmão tem esse trabalho, esse jeito próprio, essa sua capacidade de lidar com essas situações, que eu já fui abordado em comunidade por pessoas, né? Mas o Jorge já controla o medo, ele já controla o medo. E o camarada veio me abordar, eu dei logo um abraço nele, e aí, meu irmão, de ponto, e ficou ali mesmo, ele ficou me olhando, tem que entrar na deles. Até porque, se você quiser ganhá-los para Jesus, tem que amá-lo de verdade. Amá-lo de verdade, então ele vai olhar para você e vai ver que você o ama. Né? O irmão sabe disso. Então, agora, é importante as pessoas saberem que tem muito jovem assistindo, eu sei que o irmão sabe disso, todos nós, tem que ter prudência. Alguns locais, se você for desconhecido, você for identificado como alguém de uma outra área, pode gerar riscos. Agora, os irmãos que trabalham em trabalho como o seu, e eu aprecio muito, eu apoio, eu tento ajudar, e pode marcar que eu vou lá mesmo, não estou brincando. Isso é um trabalho maravilhoso. Você cuidar de 30 homens, gente que veio da barra pesada, tem que ter muito peito espiritual, muita vontade de Deus. É verdade. Por isso que nós temos que honrar os nossos pastores, porque talvez a gente vê eles aqui, mas não sabe o que passa por trás. Só para também resumir tudo, tanto pastores pequenos, quanto grandes pastores, às vezes, que o pessoal pode até falar mal, mas também muito pastor pequeno sofre, como o nosso pastor que sofreu um falso testemunho. Ninguém vive o dia a dia do pastor, ninguém anda no pé, no chinelo do pastor, ninguém convive dia a dia na casa dele para saber as dores que ele passa, o trabalho que ele faz. E os pastores são mais mal falados, às vezes são os pastores que mais trabalham. As necessidades dos filhos, às vezes, que o pastor não pode dar, o que aquele filho vê, o outro na igreja ter. Então, realmente, temos que honrar a liderança. E aqui fica o nosso apreço e honra para todos os pastores do Brasil que nos assistem e do mundo que assiste o Antenados na geral hoje. Os anjos da igreja, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem por esse Brasil. Pastores, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado. Dá para fazer um programa. E aí, pastor, pode sentir medo? Tem muito tema para a gente falar um pouco sobre isso. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau. As lutas são demais, só Cristo nos refaz. Eu vou permanecer.